Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa conexão muito profunda. Já parou para pensar como a sabedoria espiritual de séculos sobre o perdão pode se juntar com ferramentas de hoje para acalmar a ansiedade? Pois é, a ideia aqui é justamente essa: mostrar como a gente pode encontrar uma paz interior de verdade. Vamos juntos nessa jornada, saindo do conflito para, enfim, encontrar serenidade. Ok, vamos começar com uma daquelas perguntas difíceis, né? Uma pergunta que todo mundo já se fez um dia. Diante da dor de uma ofensa, como é que a gente encontra um caminho que não seja o da raiva, o da retaliação? Essa questão, olha, mexe com a humanidade há milênios. E um dos ensinamentos mais radicais sobre isso desafia a gente a fazer o que parece impensável. Essa orientação, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, não é um convite para a gente ser passivo, não. Muito pelo contrário. É uma proposta para a gente quebrar o ciclo da violência com um ato de imensa força moral. É literalmente virar o jogo. E essa ideia de uma bondade que age, que vai lá e faz, é reforçada ainda mais. A obra Pão Nosso nos lembra que a resposta ao ódio não é só não agredir, mas sim um cuidado ativo. Alimentar quem nos fez mal é, simbolicamente, nutrir a chance de cura. É como apagar o fogo do ressentimento com a água da compaixão. Tá, tudo isso é lindo, é profundo, mas, vamos ser sinceros, por que é tão incrivelmente difícil colocar em prática? A resposta, e isso é o mais curioso, não está na outra pessoa, está aqui dentro. Vamos explorar agora as barreiras internas que não nos deixam perdoar. E a resposta, na maioria das vezes, se resume a uma palavra de 6 letras: orgulho. Sabe, é aquela parte da gente que se sente ferida, diminuída, que fica remoendo a injustiça e que grita por vingança. O orgulho engana a gente, sussurrando que perdoar é sinal de fraqueza, quando na verdade é o maior ato de coragem que existe. Mas o orgulho não age sozinho, não. Ele tem um parceiro poderoso, a ansiedade. E essa conexão é a chave de tudo. Pensa assim, o orgulho prospera numa mente agitada. A ansiedade é o combustível que alimenta aqueles pensamentos repetitivos sobre a ofensa. E esses pensamentos, por sua vez, inflamam o orgulho. Pronto, estamos presos num ciclo de dor. E esse ciclo é um verdadeiro redemoinho, sabe? O workbook Esperança e Amor descreve isso perfeitamente. Começa com um gatilho, uma ofensa. Daí vem o pensamento, não acredito, que acende a emoção, raiva, mágoa. O corpo sente na hora, né? Tensão, coração a mil. E aí a gente reage, evitando ou discutindo, e isso só reforça tudo de novo, a gente fica preso. E perdoar, parece impossível. Então, como é que a gente sai desse looping? A proposta aqui é quase revolucionária. Em vez de focar lá fora, no outro, a gente precisa primeiro olhar para dentro. A gente precisa construir uma ponte para atravessar esse mar de agitação interna. E a chave para construir essa ponte é genial. É mudar o nosso jeito de olhar para a ansiedade. Geralmente a gente a vê como uma inimiga para lutar contra, né? Mas e se a gente trocasse os olhos? E se a ansiedade fosse, na verdade, uma mensageira? Ela está ali tentando avisar que algo aqui dentro precisa de atenção, de cuidado. Só essa mudança de perspectiva, nossa, já muda tudo. E essa nova abordagem, com as ferramentas práticas que a gente já vai ver, vem do programa Mente Serena Reiki. Ele funciona exatamente como essa ponte moderna, usa técnicas que estão ao nosso alcance para a gente conseguir aquele estado de paz interior que a sabedoria antiga sempre falou. Certo, já entendemos a teoria. Mas e na prática? Como é que a gente constrói essa tal ponte para a serenidade? Quais são os passos concretos para acalmar a mente e, finalmente, abrir espaço para o perdão? Olha que legal, a abordagem é super completa. Tem o diário para a gente se entender escrevendo, tem o poder das ervas com chás ou infusões, práticas energéticas como reiki para harmonizar o corpo, cromoterapia e, claro, meditação e afirmações positivas. É um kit de ferramentas para acalmar o sistema por inteiro, físico, mental e emocional. Vamos focar em uma dessas ferramentas que é poderosa na sua simplicidade: o Diário da Mente Serena. Sabe aquele círculo vicioso que a gente viu? Pois é, ao observar e anotar nossos ciclos internos, a gente começa a olhar para eles de fora. A gente para de ser o furacão e passa a ser quem observa o furacão. E só esse ato de observar com consciência e sem julgamento já é o primeiro passo para quebrar o padrão. E enquanto o diário trabalha a mente, as práticas energéticas cuidam do corpo e da nossa energia. O Reiki, por exemplo, ajuda a reequilibrar os nossos centros de energia, os chakras.
A cromoterapia usa o poder das cores para harmonizar as emoções. Elas vão direto nas reações físicas da ansiedade. E a gente sabe, né? Corpo calmo, mente calma. E agora, a gente vai juntar todas as peças. Depois de acalmar o corpo, serenar a mente, o que acontece? É aqui que a verdadeira transformação, a tal da alquimia interior, acontece. Todo esse trabalho interno nos leva quase que naturalmente à capacidade de perdoar. Tem uma frase no workbook que resume tudo. O processo de autocuidado, de se acalmar, isso é um ato de amor próprio. E esse amor é um antídoto mais poderoso contra o medo que alimenta a ansiedade e o ressentimento. É como se, ao cultivar amor pela gente, a gente secasse o pântano onde a mágoa cresce. Então, uma grande virada de chave é essa. Perdoar não é um ato de força, de lutar contra uma tempestade de emoções. Pelo contrário, é um resultado orgânico de um estado de paz interior. Quando a mente está serena, o orgulho perde a sua força, e nesse espaço de calma, perdoar se torna a escolha mais natural. Uma libertação, antes de tudo, para nós mesmos. E a gente termina com essa reflexão. E se, em vez de ver o perdão e a paz como dois objetivos difíceis e separados, a gente perceber que são a mesma jornada, que ao buscar curar a nossa própria ansiedade, a gente já está, na verdade, abrindo o caminho para perdoar e finalmente para se libertar.